A gente pegar assim, o nosso foco aqui, quando a gente estava olhando a questão do que está acontecendo no mundo, mas não só no mundo, né? Estamos pegando no caso aí, o Rio Grande do Sul, por exemplo. Dentro de tudo que foi explicado, né? A gente falou primeiramente da questão geográfica, né? De algumas coisas que podem ter afetado, questões geográficas que afetam de alguma maneira, né? Mas não são as grandes responsáveis. Mas nossas pesquisas indicaram, né, que o maior fator dessas chuvas, de tudo que aconteceu, estão ligados às ondas moduladoras. E nós vamos explicar isso aqui agora e mostrar como que acontece essa interferência desse processo. Porque quando a gente fala de gravidade, por exemplo, né, a gravitação universal, a gravitação de Newton, vamos pegar aqui essa caneta, o meu celular e esse controle aqui, como se fossem, né, segundo a visão de Newton, corpos ali no espaço, né, que ficam ali flutuando no espaço. Então, segundo Newton, tem 3 corpos aqui que estão posicionados ali, um girando aqui, outro aqui. E o que manteria esses corpos né, equilibrados seria como se fossem ímãs ali que se atraem, né, na gravitação universal ali. Eles estão em equilíbrio ali naquele sistema, girando com forças ali que equilibram aquele sistema. Mas imagina que se isso mantém eles em equilíbrio dentro daquele giro, se caísse, se isso fosse verdade, se caísse um cometa, né, quando cai um meteoro gigante ou um cometa não, cai um meteoro gigante, por exemplo, nesse astro, a pancada tiraria ele do equilíbrio com os outros, né, desorganizaria essa gravitação universal toda. Isso é algo que a própria ciência não consegue explicar como anomalia. Então, nós de Dáquila, a gente enxerga essa questão, né? Nós não acreditamos na gravidade, na lei da gravidade como ela é explicada pela ciência, né? Nossas pesquisas indicam outra coisa. Indicam essa questão que o Felipe explicou para a gente, do MDPL, né? E das ondas moduladoras. Então, existem 7 leis, como o Felipe falou, 7 leis que são fundamentos da natureza. Então, são o magnetismo, que é o M, densidade P, densidade D, pressão P e luz. MDPL, magnetismo, densidade, pressão e luz. Isso são 4 fundamentos já da natureza. E mais 3 que são ondas moduladoras, positiva, negativa e neutra. Né? Então, esses fundamentos, esse conjunto de fundamentos rege as leis aí, né, do que acontece aí no nosso sistema Terra. Né? Então, alterações de magnetismo, densidade, pressão, luz e influência de ondas moduladoras e causam um grande efeito, um impacto no nosso sistema Terra. E isso produz, inclusive, alterações de campo eletromagnético. Né? Para vocês terem uma ideia de um exemplo prático de MDPL como uma força aí, quando a gente faz aquele futebol em Dáquila Pesquisas, que nós falamos que é o nosso MDPL ali, é o quê? Existe esse conjunto de forças aí, ele é alterado por um biosatélite, e essa alteração faz com que no campo de futebol tudo fique mais pesado ali para os jogadores. A gente começa a ter mais dificuldade para correr, para jogar, vai ficando mais cansativo, porque aquilo ali é um treinamento para a gente desenvolver o nosso corpo em condições, né, mais duras. Então, é possível alterar essas condições, por exemplo, atmosféricas, a nossa densidade, o nosso peso, a pressão, luz, tudo isso alterando, existe um efeito na matéria que o nosso corpo vai sentir. Né? Isso é físico. Né? Da mesma forma, o nosso sistema Terra, ele também sofre consequências aí da interação com esses fundamentos da natureza. Né? Os fundamentos fazem parte aí, né, dessa construção aí das leis aí de funcionamento ali do nosso sistema Terra. Então, o que acontece? O que são as ondas moduladoras? Né? As alterações de densidade, pressão, luz, são mais fáceis para a gente identificar o efeito no nosso corpo. As ondas moduladoras, o Felipe explicou, né? O nosso sistema Terra subindo, estacionando, descendo na negativa. Mas imagine que tem as membranas ao redor do nosso sistema, como se fosse, e que elas, quando vem algo de fora, que são essas ondas moduladoras, e batem nessa membrana, imagine que essa membrana vai vibrar como uma corda de violão. Certo? Então, tá fora, vem alguma onda que modula. O que é uma onda moduladora? Algo que modula. Então, esse movimento afeta também a membrana que está externa. Ao
ter esse movimento na membrana que está aqui, ó, veio algo e bateu nessa membrana vibra, ela vai entrar em ressonância com essa frequência do movimento que chegou. Quando ela vibrou, o que está dentro ali do sistema abaixo da membrana também vai captar essa vibração. Então, o que acontece? Acontece que essas ondas moduladoras, elas se propagam, e isso é perceptível, inclusive, da gente ver isso nas nuvens, e vamos mostrar para vocês aqui. Então, Otávio, só um complementinho rápido, isso aí é o que a ciência nossa chama de radiação de fundo, tá? É isso aí que você falou. É, exatamente, radiação de fundo. Então, assim, o que Dáquila já fala, né, desses assuntos há 30 anos. Eu, pelo menos, há 27 anos que a gente está vendo esse momento de transição, de ciclos que o sistema Terra passa, né? E o termo ondas moduladoras, tem pelo menos 16 anos que a gente já escutou, né? O nosso presidente Urandir Fernandes já falando sobre isso. Ou seja, tem muito tempo que estamos pesquisando essa questão, e naquela época, já há 30 anos atrás, já se falava que nessa época que estamos vivendo agora, teriam inundações, falava-se que a região do sul ia ter essas dificuldades, falaram do gelo, como o Felipe citou, que ia cair do céu, várias coisas que iriam acontecer, né? Lá atrás, já há mais de 20 anos, né, que essas pesquisas já indicam isso. Então... Inclusive, Otávio, só um adendo, e nesses 30 anos... fomos motivo de piada na mídia, as pessoas falando que era um bando de maluco, alertando, falando de coisas que não iam acontecer. E agora estão todos aí buscando as informações e ainda dizendo que a gente não avisou, que não passaram as informações a tempo. Não procede, tá, pessoal? Passamos isso aí, isso que você falou é importante, porque eu venho falando isso para muitas pessoas há vários anos. Vocês vão ver que quando a coisa começar a ceder, vão jogar na nossa cara. Ah, mas vocês não falaram. Ah, não é assim que vocês falaram. Exatamente isso aí. A gente está vendo. Inclusive pessoas, amigos meus, ditos minerais totalmente, né, que não acreditavam, que viviam me sacaneando anos atrás. Agora, porra, tu não falou que era assim, não sei o quê. Olha aí. É isso aí. As ondas moduladoras, elas agem a nível mundial. Estão questionando aqui. Achei que seria a nível mundial a ação das ondas moduladoras. Sim, mas existem os efeitos na membrana, em diferentes, né, na parte da como que reflete na membrana, em áreas diferentes. Existe para nós aqui no Brasil também o efeito da anomalia do Atlântico Sul, né, que são artefatos aí ligados a antigas civilizações que provocam uma alteração gigantesca de campo eletromagnético, que faz também com que a ação de ondas moduladoras em algumas regiões seja diferenciada. E dentro disso, vocês podem ver aqui, ó, isso aqui foi dia 4/5/2018, no Recanto de Rávallo, Mato Grosso do Sul. Vocês estão vendo umas nuvens que parecem umas cordinhas de violão aí, ela bem esticadinha, umas cordas. Essas nuvens são efeito da onda moduladora. Porque imagina que quando vem essa radiação de fora, bate na membrana, a membrana vibra e desce aquela vibração, quando passa, você vai ver ondas como se fossem cordas de violão vibrando. E ali a gente percebe nitidamente as ondas moduladoras. Essa primeira foto aqui do dia 4/5/2018, que eu estou mostrando, e a gente tem essa outra, já um pouco diferente, né? Pareceram uns riscos mais suaves aqui. Estão vendo? Que são também efeitos de ondas moduladoras. Essa foto já data agora do dia 19/2/2024, ou seja, este ano, né? Então, o que acontece? Essas ondas moduladoras impactam as membranas, descem essas frequências aqui para baixo, impactam tudo o que está aqui embaixo, né? E há muitos anos que nós já éramos avisados que é da importância de acelerarmos a nossa frequência cerebral e de termos menos toxina no nosso corpo, para que no momento em que tivesse a entrada nas ondas moduladoras negativas, a gente conseguisse manter ali o nosso discernimento, porque se a gente tivesse com a frequência cerebral muito baixa ou muita toxina no nosso corpo, uma carga vibracional mais baixa, a gente sofreria de uma confusão maior. Gente, basta a gente observar hoje Facebook, as redes sociais, o pessoal todo brigando, uma confusão danada, parece que o discernimento está despencando cada vez mais, né? Antes as pessoas se organizavam para se estruturar, hoje irmão briga com irmão, as pessoas brigam por causa de política, brigam por causa de tudo, né? Pessoas ficando com a memória ruim, uma série de coisas acontecendo, e a tendência é piorar se as pessoas
não se trabalharem no sentido de frequência cerebral, carga vibracional e cuidado da alimentação, questão de toxina no corpo. Posso dar um adendo aqui rápido, Otávio? Claro. Isso daí que é muito importante. É o seguinte, gente. Esses efeitos aí, principalmente no discernimento, tá, que o Otávio falou, de maneira assim absurda no mundo inteiro. Por que também? Porque quando a gente estava na neutra, tá, na onda moduladora neutra, ou seja, no topo dessa onda, entre aspas, essa região da membrana cósmica, no topo da onda, era uma região onde partículas fotônicas eram presentes em grande abundância. Então, o que acontece? Essas partículas fotônicas em abundância, qual era o efeito dela? Mal ou bem, mesmo com a população sem ter ideia do que estava acontecendo, dava que nem uma chupeta elétrica, não é? Que a gente dá em bateria de carro. Ela dava um upzinho na atividade cerebral, não deixava cair tanto, tá? Por causa que essa presença dessas partículas fotônicas, não é, fazia com que a nossa atividade cerebral fosse maior, mais alta, mais acelerada. Só que a gente já saiu da onda neutra, estamos descendo a onda moduladora negativa. Então, o que acontece? Essas partículas fotônicas estão se escasseando muito da cavidade atmosférica aqui, no primeiro anel. E isso daí vai fazer o quê? Vai aumentar essa situação de dúvida, de confusão, por causa disso daí. Vai aumentar muito. Antes as pessoas estavam se beneficiando sem nem saber o que estava acontecendo. Mas agora vai fazer uma diferença. Fora o fato de que esses parâmetros do MDPL, inclusive já ouvi, há uns anos atrás, vários cientistas alertando para o enfraquecimento do nosso campo eletromagnético. Aí pararam de falar. Porque esse enfraquecimento causa ao aumento dessa confusão mental, gente. Então, assim, a gente precisa entender a coisa. É exatamente, gente, isso que o Felipe falou. Existem inúmeras pesquisas que mostram, às vezes, por exemplo, que o povo que mora nos países nórdicos tem uma tendência muito maior à depressão do que de outras regiões. Por quê? Porque o campo eletromagnético lá é menor. Então, quando o campo eletromagnético começa a baixar, isso dá um impacto na bioquímica também do nosso corpo e dá oscilações emocionais. A gente perde em clareza mental, uma série de coisas. Então, as ondas moduladoras, elas também interferem na questão do MDPL. Os fundamentos da natureza, eles estão ali entrelaçados. Então, a interação com a onda moduladora, ela vai mexer. Então, mexe também em fatores da nossa percepção, tanto do que a ciência acha que é gravitacional, mas que para a gente é magnetismo, densidade, pressão e luz. Então, vai mexer também no campo eletromagnético. E o que acontece, gente, quando altera-se o MDP, magnetismo, densidade, pressão, com a alteração de campo eletromagnético? Gente, isso aí a ciência tradicional já sabe. Acontece alterações climáticas. Então, essa mudança grande de cargas elétricas, de campos eletromagnéticos aí na parte da nossa atmosfera, também vão impactar alterações climáticas. Por isso, nós estamos vendo no mundo todo, essas questões de grandes mudanças aí, de repente chove um monte em um monte de lugar e alaga aquele tanto de lugar de uma maneira que não tinha explicação nenhuma meteorológica, Não previram, assim, antes, tem uma super massa de calor que vai encontrar com uma super massa de ar frio e vai gerar uma super tempestade. Não, gente. De repente viram que ia chover, mas ninguém conseguia prever que ia chover tanto. Por quê? Uma alteração muito rápida devido à interação com ondas moduladoras, que alteram o MDP e, ao alterar o MDP, causam essas chuvas torrenciais.